Curve sua cabeça, vamos orar. Santo Eterno Deus, nós nos colocamos em Tua Santa Presença mais uma vez. Que a gente possa sair daqui renovados, mas ao mesmo tempo transformados por Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quem teve uma semana cansativa? Quem foi que teve uma semana cansativa? Esses dias eu postei um negócio no meu status que foi assim: fim de semana, tempo de ficar em casa para estudar e descansar. Aí eu lembrei que eu trabalho remoto. Depois que eu postei, eu lembrei. Eu fiquei de segunda a domingo em casa. Eu passei a semana toda. Mas há uma diferença. Eu estava trabalhando e agora estava descansando, né? Nós temos tido uma vida muito agitada. Tem sido um desafio para todos nós. Pelo menos tem sido para mim, não sei se para vocês, mas de forma geral acredito que sim, seguir as orientações da Quaresma. Ter um tempo para orar, ter um tempo para fazer jejum, ter um tempo para estar lendo a palavra, porque parece que o tempo vai acabando, vai se encurtando para nós. Hoje de manhã, o nosso irmão Rafa deu uma palavra muito bonita sobre o evangelho de hoje, e aí eu fiquei pensando. Na realidade, Deus me chamou a atenção por meio do Rafa hoje. Viu, Rafa? Deus me chamou a atenção porque eu não estava nem lembrando que era eu que ia pregar hoje à noite. Estava tão com a minha cabeça, com tudo que eu tinha que fazer. Ontem eu passei o dia da manhã, das 9 da manhã, à meia-noite, estudando. E aí eu não lembrava da escala de pregação. Ainda bem que eu ainda tiro todo dia o meu tempinho de oração, de meditação da palavra. E ainda bem que Deus manda seus servos, seus anjos para nos ajudar, porque o Rafa, da parte de Deus, me chamou a atenção e também entregou uma mensagem maravilhosa. Ele contou a história de um pastor americano que... não lembro o nome, Rafa. Jim Elliot. Eu lembro a história dele, mas não lembrava o nome dele. A história da família dele, de fato, faz ponte com a história do evangelho de hoje. E aí eu fico pensando, hoje nós estamos no 5º domingo. Mateus e eu conversávamos rapidinho sobre a oração de hoje, como ela é bonita, como ela fala, nós queremos que o nosso coração esteja aonde realmente está o que é verdadeiro. Porque Quaresma é isso. É pôr o coração aonde deve estar. Não no que não deve. Mas, gente, parem para pensar. A cruz está chegando na nossa caminhada. Nós iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinza, dizendo que nós temos que nos preparar para enfrentar a cruz, para poder experimentar o poder da ressurreição. Nós estamos chegando nas celebrações de Páscoa. Mas não tem ressurreição sem cruz. É quando você olha, ô louco, a cruz. Eu não sei vocês, mas a sombra da cruz me assusta. Quando eu leio o texto do evangelho de hoje, a sombra da cruz me assusta, porque Jesus faz um convite para nós para segui-lo. Seguir os passos de Jesus não é só na parte boa, não. A gente só quer seguir na hora de dizer, você está curado, você recebe isso, não sei o que, dá as bênçãos. Mas seguir os passos de Jesus é também ir ao encontro da cruz. Por isso Jesus em um outro momento vai dizer, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Né? Negue-se a si mesmo e venha atrás de mim. Mas o que seria tomar a nossa cruz, né, no nosso dia a dia? Então nós somos convidados nesse período a abandonar-se diante de Deus, abandonar-se em Deus e aprender o caminho da cruz, que é um caminho de renúncia, reordenar nossas vidas, saber separar o que é temporal e o que é eterno.
E aqui eu preciso lembrar do que temos falado. O Rafa já falou, o Mateus já falou, o reverendo Afonso já falou, que o que é temporal é aquilo que o mundo nos oferece. Muita gente pode se perguntar, o que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece um caminho fácil. Caminho fácil para viver uma espiritualidade rasa, sem comunhão com Deus. Um caminho fácil para viver e ganhar e conquistar tudo o que se quer. Uma vida cada vez mais fechada em si mesmo. Até nos casamentos, o Rafa lembrou em alguma das pregações dessa quaresma, que até nos casamentos as pessoas vivem um caminho fácil, né? Porque os casamentos estão... E também nos lembrou o Alfred num culto de oração, que tem gente que o casamento é tão assim, ao modelo do mundo, que o casal não tem tudo junto. Cada um tem sua conta, cada um tem suas despesas e só se juntam em alguns aspectos. O que é teu, o que é meu é meu. Não entendem a unidade. Eu não estou dizendo que você não deva ter personalidade. Eu estou dizendo que às vezes é tão óbvio isso, que quando um casal se separa, geralmente é porque tem briga por conta de dinheiro. Porque não aprenderam a ter tudo em comum no casamento. Imagine na igreja do Senhor se vão aprender a ter coisa em comum. Então, a gente vê que a gente é fechado no nosso egoísmo. E uma outra coisa que o mundo nos oferece é a doce ilusão de que o prazer é tudo na vida. Busque o seu prazer, a sua satisfação, o seu momento. Aí as pessoas vivem a vida sexual de forma desenfreada porque querem se satisfazer a todo tempo. Aí começam numa coisa e vão procurando outras e outras e vão buscando até que percebem que não conseguem se satisfazer com o que estão buscando. Aí vão na vida de consumo, gastando o que não tem para tentar satisfazer o desejo de ter algo que nem precisa. E esse mundo nos oferece aquilo que a gente nem precisa. Nós precisamos de carro para se locomover? Às vezes sim, às vezes não. Mas o cara, quando ele olha para um carro, ele quer qual carro que ele quer? Ele quer o carrão do ano. Ele quer o carro com o melhor conforto do mundo. Ele deseja isso. Então, e a gente é cercado por essa doce ilusão de que é isso que precisamos. De que tem coisas que são mais importantes. Uma outra coisa que o mundo nos oferece é uma ideia de que a pobreza é resultado não do pecado, mas do nosso desleixo. Se você é pobre é porque você é desleixado, não é comprometido, não se dedicou o suficiente. Ele esquece que o pecado faz pobreza. O pecado social cria miseráveis. A gente esquece disso. Às vezes tem gente na rua, desgraçado na vida, não porque ele quer, ou porque ele fez algo que o colocasse naquela situação, mas porque a sociedade que nos cerca criou aquelas condições para que ele seja daquele jeito. Não deu oportunidade para aquela pessoa. Às vezes não é porque ele não quer. É porque a sociedade precisa dos miseráveis. Então são muitas coisas. Também oferece para a gente modelos de salvadores. Eu não quero dar spoiler, senão o Rafa vai ficar chateado, porque a gente quer discutir depois com o pessoal, mas assistam Duna 2. Para vocês verem como é que é um modelo de Salvador, que não é um modelo de Salvador que Jesus Cristo é. Mas nós cercamos a nossa vida buscando Messias, buscando salvadores, aqueles que vão nos tirar da miséria, vão trazer aquilo que é temporal para satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres. Não é verdade? Nós buscamos esses salvadores. E até aquele momento, Jesus estava cercado de pessoas buscando esse modelo de salvador, forte e poderoso, que é capaz de vencer os inimigos com a força e destruir e pôr todos debaixo dos seus pés. Era isso que as pessoas esperavam de Jesus, e é isso que muita gente ainda espera de Jesus. E aí, quando não vem da parte de Jesus, começam a procurar na política, na própria religião, esses salvadores, esses poderosos que nunca erram, nunca falham. Mas, gente, quem oferece isso é o mundo.
não é Jesus, não é Deus. Então, a oferta que o mundo nos dá é uma vida sem cruz. Não existe essa de sofrer pelo bem maior, de se doar pelo próximo e colher como resultado a vida plena em Jesus. O Evangelho de hoje nos traz 3 lições interessantes. Eu vou um pouco, não na contramão do que o Rafa falou de manhã. Eu vou trazer um resumo do que o Rafa falou de manhã, porque é uma aula. Assistam depois aí no YouTube. Mas a primeira coisa que o Evangelho nos ensina é que não existe vitória sem cruz. Não há vida sem a morte. E não pode haver novo mundo sem a destruição do velho mundo. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Foi isso que Jesus disse. Não há outro caminho para que tenhamos vida, senão o caminho de Jesus até a cruz. E nós somos convidados a ir com Ele. Não é fácil, muitas vezes na lógica desse mundo é uma viagem, uma piração, né? Que loucura é essa? E é assustador. Contudo, é uma argumentação que tem princípio de vida. Ele aponta para o fim dessa lógica onde se vence pela força e a opressão do outro. A lógica dessa caminhada, dessa vitória com a cruz, é a lógica do amor. Só é possível vencer amando de tal maneira que nos doamos voluntariamente para que o outro também experimente do amor de Deus. Fora isso, não é possível. Não existe vitória sem a cruz. A segunda lição que o texto nos traz é que esse caminho deve ser voluntário. A gente vê um monte de postagem dizendo que quando a igreja oferece um monte de coisa, está cheia a fila. Quando a igreja oferece a cruz, ninguém quer entrar na igreja. Olha o que Jesus disse: se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Ele não disse: você tem que me seguir. Vem, porque você tem que fazer. Quando Josué chegou à beira da terra prometida, o que ele falou para os israelitas? Olha, queridos, Deus está pondo para vocês 2 caminhos, um de vida e um de morte. Escolham qual caminho vocês querem. Mas Josué deu uma resposta do caminho que ele escolheu. Ele não falou assim: venham comigo, não. Ele disse: o caminho que eu escolhi é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há caminho de vida e de morte posto diante de nós todos os dias. A escolha é nossa, não é de Jesus, é sua. Ele que faz o convite. É voluntário ir após Jesus para a cruz. Mas não tem glória. Pode ser que esteja mais sofrimento, mais angústia. Eu queria poder dizer para você que é fácil a vida, que você não vai sofrer. Gente, eu quero dizer para você que o sofrimento faz parte desse tempo que a gente está vivendo. A gente espera em Jesus Cristo o fim desse sofrimento. A gente espera, muitas vezes de forma errada, a glória aqui, a honra aqui. Tem gente que quer ser honrado pelo Pai sem seguir o caminho da cruz, mas quer ser honrado aqui. E tem gente pregando isso nas igrejas, até mesmo dentro das igrejas anglicanas. É triste dizer isso, mas tem gente dentro da igreja anglicana dizendo que o Pai vai honrar aquele que não está disposto a seguir Jesus no caminho da cruz. Não dá. É voluntário, mas não dá de ser de qualquer maneira. Eu tenho que escolher. Eu tenho que querer. Isso foi muito
foi muito claro para Pedro quando ele negou Jesus. A gente vai ver isso mais na frente. Mas quando você olha a experiência de Pedro, Pedro e os outros discípulos ainda naquele momento esperavam um outro tipo de Messias. Eles ainda esperavam, e nós vamos celebrar esse primeiro momento na celebração de Ramos, a expectativa daquele que domina Jerusalém e com isso cria um exército, vai e vence o Império Romano. Essa era a expectativa da maioria dos judeus. Não vou dizer de todos porque eu não posso afirmar. Mas da maioria, como da maioria da igreja hoje, a expectativa é de um Jesus que resolva os nossos problemas aqui. Não tem cruz, não tem sofrimento. Então se voluntariar a isso não é fácil. Ainda mais quando você sabe o resultado. Não tem glória aqui. Ah, não quer dizer que o Pai não vai abençoar a gente. Ele vai abençoar. Mas tem glória aqui? Muito difícil dizer que tem. A história do missionário não conta uma glória humana maravilhosa. Que glória tem morrer na mão de um grupo, de uma etnia indígena, em um outro país, e a família não puder nem te enterrar porque não encontraram teu corpo? Que glória tem nisso? Mas é porque o olhar deles não estava para aquilo que é temporal. O olhar deles estava para aquilo que é eterno. Então, saiba que se você voluntariamente se candidatar a essa caminhada, e aqui nós temos 2 postulantes candidatos a essa caminhada permanentemente. A diferença do ministro ordenado para os demais membros da igreja é que eles fazem um voto para a vida toda. É voto que não se quebra. Eles estão escolhendo, e eu dou glória a Deus porque tem pessoas assim na igreja. Desde manhã agradeci, mas a escolha é para a vida toda. É voluntária, mas é para a vida toda, no caso dos ordenados. Mas a sua, se você levar a sério, também é para a vida toda. O Pai vai te honrar. Se não for nessa vida, é naquele que te prometeu. Creia nisso. A última lição que eu quero trazer aqui para nós é que a cruz é o julgamento desse mundo. É o julgamento desse sistema que nos oprime, que traz a morte, que nos governa atualmente. É o julgamento de tudo que é temporal, daquilo que fazemos que não agrada a Deus. Olha o que Jesus disse. Chegou a hora do julgamento desse mundo e o seu príncipe será expulso agora. A cruz revela o que há de podre. Revela toda a lógica perversa que nos escraviza e que quer ditar como devemos viver. Ela revela a intenção dos corações dos ímpios, pessoas dominadas pelo príncipe deste mundo. A cruz destrona esta lógica e devolve o trono ao seu verdadeiro rei, Jesus Cristo. A cruz é o amor que vence o ódio, é a beleza que vence a feiura, é a justiça que vence a injustiça, é a verdade que vence a mentira. Na cruz toda obra má é destronada. Glória a Deus por isso. Quando Jesus nos convidou para ir nesse caminho, Ele está dizendo, esse caminho tem no fim a ressurreição. Nós precisamos abraçar a cruz no nosso dia a dia. Quer um exemplo de como abraçar a cruz no seu dia a dia? Eu vou usar o que está em voga hoje, que é a política. Não vou aqui tomar partido por coisas temporais. Eu vou dizer algo aqui. Você pode ter até adversários políticos. Mas se você tem inimigos, você não entendeu a lógica da cruz. A igreja deveria ser lugar de pacificação, não de armar as pessoas para a guerra. Fique com raiva você do que você vai ouvir de mim agora ou não. Eu não posso deixar de dizer o que o Senhor tem dito no meu coração. A lógica desse mundo é uma lógica perversa que quer dividir. O que mais dividiu a igreja nesse tempo foi a lógica desse mundo. Por quê? Porque as pessoas buscaram um rei temporal e buscam ainda
seja direita ou esquerda, busco ainda Messias para esse tempo. Pegar a minha cruz é olhar para aquele que pensa diferente de mim. É por isso que eu falei que ia usar esse exemplo. É olhar para aquele que pensa diferente de mim, na política. E saber lidar com a ofensa dele, como Jesus lidou com aqueles que o crucificaram. A lógica da cruz me leva a dizer: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. A lógica da cruz me leva a falar: Senhor, transforma esse coração para que ele entenda a tua verdade. E aqui a verdade de Deus não é a verdade do mundo com as suas temporalidades. É de que eu posso ter adversários políticos, mas não inimigos. Posso pensar diferente do Rafa em termos de política. Nós possamos ter ideia, mas a partir do momento de que, tendo ideia diferente, eu passo a persegui-lo e atacá-lo, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo ao príncipe deste mundo. E se ele agir da mesma forma, ele vai estar também servindo ao príncipe deste mundo. E aí nós concluímos a nossa missão, nós perdemos a nossa missão, que é de servir ao Rei eterno, que nos convida a perdoar um ao outro. Essa lógica destrói. Então eu preciso tomar minha cruz também. Preciso parar de, na rede social, postar e cuspir ódio contra alguém, adquirir figuras para odiar. Tomar minha cruz é dizer que aqueles que me perseguem merecem não, precisam não da minha resposta de ódio, mas do meu amor. Porque a cruz é o amor de Deus por nós, por você, por mim e por aquele também que você está odiando. Então precisamos tomar todo dia. Tomar a cruz é também saber que eu não posso fazer o que é ímpio, o que é errado na minha conduta diariamente. O homem mantendo-se fiel à sua esposa, a mulher mantendo-se fiel ao seu marido. Não quer dizer que eles não vão ter desejos, ser tentados pelo caminho fácil do prazer pelo prazer. Mas quer dizer que quando isso acontecer, ele vai dizer não. Ela vai dizer não. O meu caminho é o caminho da cruz. Os meus prazeres, pelo prazer, eu renuncio. É quando você é chamado, por exemplo, para se envolver em algum esquema ou ganhar um benefício em alguma coisa, você dizer não. Esse é o caminho da cruz, é prático. É olhar para uma situação em que você está sendo prejudicado, mas se manter firme na verdade. Esse é o caminho da cruz. Jesus foi para a cruz sendo verdadeiro. Ele foi crucificado pela mentira dos outros. Ele foi crucificado pelo ódio dos outros. Ele foi crucificado pela ganância dos outros. Se você age dessa forma, você está crucificando Jesus. Você não está indo na cruz com Jesus. Ir para a cruz todo dia é isso. É enfrentar com coragem os poderes deste mundo mal. Mas não com violência, e sim com amor. O amor que flui direto da cruz e atrai para Jesus todos. Porque ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém? Queridos, vamos chegar ao final da nossa pregação. Eu quero orar com você. Vocês podem ficar de pé? Depois da oração, o nosso irmão Mateus vai continuar a liturgia. Tem um credo também, né? Depois. Vamos lá. Pai Santo, nos colocamos em Tua presença, te pedindo, dá-nos coragem para seguir Jesus no caminho da cruz, para renunciar a nós mesmos, para fazer a Tua vontade no nosso dia a dia, amando aqueles que muitas vezes é difícil para nós amar. Nós não queremos chegar diante de Ti com hipocrisia e dizer que é fácil amar. Assim como sabemos que muita gente não tem facilidade em amar.
a nós. Pai Santo, nos ajuda a amar aqueles que são caros a Ti. Nos ajuda a renunciar a nós mesmos quando for necessário, diante das situações da vida. A renunciar ao prazer pelo prazer, a renunciar à ganância, à ambição, que sempre tem sua lógica de empobrecer outros para que nós nos tornemos ricos. Mas acima de tudo, a renunciar o caminho fácil e aceitar esse caminho difícil, que é o caminho da cruz, na certeza da ressurreição, porque se morrermos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Amém.